Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 45, No Campo da Música, parte 4. Olá, meu irmão, hoje eu estou radiante de alegria, pois vamos falar e ouvir uma música que traz como letra a extraordinária oração de Francisco de Assis. Ele foi um dos mais queridos santos da Igreja. Me atrevo a dizer que depois de Jesus, foi um dos maiores espíritos que já caminharam nesse mundo. Muitos sabem que foi a reencarnação do apóstolo João, o apóstolo amado que escreveu o evangelho mais espiritualizado, descrevendo a vida de Jesus. Podemos ver em seu evangelho que João sentia e já reconhecia em Jesus o verbo que criou o mundo, citado na Gênese de Moisés. Nós concluímos no encontro anterior a ideia da libertação da alma a partir do momento em que se torna obediente às leis de Deus. Está lembrado? Quando nós comentamos a frase de Lísias: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia é a expressão da verdade. Pois então, meu irmão, a grande síntese do que eu estou comentando agora está presente na oração de Francisco de Assis. Hoje é um dia especial. Enquanto eu leio a oração para você, busque perceber a completa ausência de alguma influência de um ego devastador, pois que essa era a característica dele, e ao mesmo tempo a mais perfeita e pura felicidade que transcende de suas palavras. Primeiro eu vou ler a oração. Em seguida, eu vou pedir para colocar a música que foi composta para ela. Vejamos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Aqui, meu irmão, já nas suas primeiras palavras, Francisco está dizendo que abre mão de si próprio para se entregar ao trabalho de amor, apenas como um simples instrumento. Já não mais existe um ego saliente, mas apenas um espírito sublimado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Em síntese, Francisco está dizendo algo como: onde houver manifestação do desvio das leis de Deus entre os homens, que ele seja então a manifestação viva dessas leis como exemplo, agindo como um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Vamos em frente? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É essa lição que Lísia nos traz no abre aspas. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Mesmo um capítulo que descreve as harmonias daqueles lindos campos da música, não deixamos de nos atentar aos detalhes das entrelinhas descritas nessas páginas escritas por André Luiz, que fala sobre as maravilhas do amor de Deus que vive dentro de nós, que está apenas aguardando a força do tempo e da nossa boa vontade
para assumir o comando de nossas vidas, fazendo-nos modificar radicalmente a percepção do mundo que nos rodeia, fazendo-nos sentir o amor, mesmo cercado de um ambiente insalubre, mesmo cercados pelas sombras das trevas. Fique agora com o coração ligado na linda canção da oração de Francisco de Assis. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.